E aí, como é que será que as crianças nasciam antes de inventarem a obstetrícia? Se você não sabe, vem comigo depois da vinheta. Fala, só Lucas, seu louco. Aqui é o Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar nos comentários aí embaixo se você sabia como que as crianças nasciam antes de inventarem aí a obstetrícia, essa especialidade aí na medicina. E é claro que eu escolhi esse tema aí porque essa semana é a semana justamente da comemoração do Dia das Mães. Então, se você tá pertinho aí da sua mãe, dá um abraço especial, comemore com ela então esse Dia das Mães, até porque, é claro, você deve praticamente a sua vida a ela, a ter gestado você. Olha que coisa bonita. Então se liga aqui, então, feliz Dia das Mães com esse vídeo especial em homenagem justamente ao nascimento e especificamente ao trabalho das parteiras, é isso mesmo. É bom lembrar que muito tempo aí antes, né, de existir a medicina obstetrícia, o trabalho e a função de uma parteira, basicamente, como estou usando no feminino, era atribuído apenas às mulheres. Até a gente pode colocar aí um certo machismo, um certo preconceito da medicina também, né, que colocou aí essa área da obstetrícia, a questão do parto ou, né, do acompanhamento de uma gravidez, mas como uma situação feminina, né, no caso que deveria ser legada às mulheres. Como nessa imagem aqui, interessante. Enquanto as mulheres estão aqui auxiliando a gestante ou a futura mamãe no parto, os homens estão ao fundo ali olhando as estrelas, preparando o mapa astral da criança, visto então com uma função mais masculina do que aí auxiliar no parto, que era visto como uma, né, função mais feminina aí. Mas é bom lembrar que essa atividade das parteiras, ela tem a sua importância, é claro, ao longo da história, apesar de trazer muito essa situação, né, de conhecimentos folclóricos, às vezes de superstições também. Se fala aí de parteiras que orientavam fazer um chá a partir do cordão umbilical para a mamãe tomar. Eu já ouvi umas tradições aí do tipo, ou enterrar parte do cordão umbilical num vaso na casa da pessoa, ou mandar um cordão umbilical por cima do telhado da casa. Sei lá, umas superstições aí, coisa antiga, né? Mas justamente, né, a questão aí da função da parteira, então envolvia também todo esse aspecto, às vezes mágico, às vezes essas superstições. E é claro, ao longo da história, as parteiras vêm desde a época aí, não só, né, de Egito, de Grécia, de Roma, né, com importância aí também, mas é claro, você pode colocar talvez aí de que as parteiras existam antes do que o próprio homem moderno, né? Mulheres auxiliando ali no nascimento de uma criança, auxiliando outras mulheres no nascimento de uma criança. Então essa ideia de que, é claro, desde a pré-história e tudo mais, mas no Egito, né, na Grécia, em Roma, a parteira já aparece com uma função muito importante, até a gente colocar que com um prestígio social também muito reconhecido, até não só, né, por tratar desde escravas, mas até rainhas também. Então essa ideia de que as parteiras, né, como vocês veem nessas imagens aí, sempre presentes no nascimento das futuras rainhas também, ou das futuras princesas, mas de qualquer pessoa. Então, uma importância muito grande, tanto que ao longo da história você pode colocar de que essas parteiras desenvolveram também tratados, né? Então, livros então explicando como deveria ser feito lá, né, o trabalho de parto de uma futura mamãe, e também, é claro, situações que envolviam uma renda aí para a sua atividade interessante. Você falar de que as parteiras conseguiam prover o seu próprio sustento ou também manter uma equipe aí, coisa digna de um nível também, é claro, dos próprios médicos e tal no período. E é claro que existe aquela situação de que praticamente as parteiras davam conta do recado, mas quando aí existia alguma complicação né, no parto, na hora lá do nascimento, aí se chamavam então cirurgiões homens
que estavam, é claro, no geral, a contragosto lá. Isso numa situação que poderia se colocar não só invadindo a privacidade da paciente, mas do médico, né? Então, só em último caso, e olhe lá, que se chamava então esses cirurgiões para tomar uma atitude ali. E é claro que nessas vezes, com a demora, ou a criança morria, ou a própria mãe também. Essa situação mudou aí, é claro, né, ao longo do tempo, a partir do desenvolvimento aí da medicina e, é claro, de, né, novas técnicas ou práticas aí ligadas ao nascimento, inclusive voltando aí para uma questão também importante, né, de que os homens acabavam só realmente participando em último caso. Então, sempre trabalho ligado às mulheres, mas a partir do século XVIII isso começou a mudar um pouco, principalmente com a introdução e o estudo aí por homens, por, né, cientistas ou médicos homens, de instrumentos, de artefatos que auxiliavam no nascimento da criança, ainda mais quando você tinha lá, por exemplo, um parto de risco, né? Que é a questão, por exemplo, da invenção lá do fórceps. Esse instrumento que auxiliava, né, então, na abertura lá e tal, né, não posso falar, meu Deus do céu, agora eu me perdi aqui, mas, né, auxiliava então o nascimento da criança, promovendo a abertura então vaginal, então você pode colocar, certo? Mas a ideia é de que isso então levava a criança a ser retirada com um pouco mais facilidade do útero, né, da mãe. Então é uma imagem bem, né, bem pesada assim, mas está aí para vocês essa ideia de que mesmo em 1807 a questão, né, do nascimento, a questão do parto, era visto como uma atividade bem feminina. Até o que é o presidente lá da Faculdade Real de Cirurgiões em Londres, em 1807, ele fez uma declaração justamente associada a essa ideia de que o trabalho era feminino. Parece que nada é mais desnecessário e efeminado que um cirurgião ou médico negligenciar seus pacientes para sentar ao lado da cama de uma mulher por horas seguidas. Um trabalho que qualquer mulher prudente poderia fazer. Isso, então, no início do século XIX, o presidente da Faculdade de Cirurgiões em Londres fez essa declaração colocando que, tipo, parto é trabalho de mulher. Olha que coisa, não de homem, né? Mesmo com o desenvolvimento lá do fórceps, da participação de cirurgiões ou de médicos em partos mais complicados. Mas o que é interessante também é de que aos poucos isso foi mudando, né? E a participação do homem aí em alguns partos vinha acontecendo também, às vezes acredito do pai ali ajudando, mas no geral não como médico, né? Como obstetra mesmo e por aí vai. Uma coisa que foi mudando ao longo do tempo e só em 1929 que você tem então de novo aí a Faculdade Real de Cirurgiões em Londres criando aí uma especialidade, digamos, voltada justamente para a formação de parteiros. Inicialmente há o nome parteiro, que seria a versão masculina, né, médico de uma parteira, digamos assim, mas que com o tempo é deixado de lado o parteiro e é utilizado obstetra. Aí é interessante que o termo obstetra ele vem do latim obstetrix, que basicamente quer dizer justamente parteira. Então lembra que a obstetrícia vem justamente em grande homenagem às parteiras. E esse trabalho que foi muito ligado às mulheres, hoje também você tem, né, as doulas também, por exemplo. Então essa questão de que até hoje, aí, ainda mais na maternidade, a presença das parteiras e das médicas e dos médicos obstetras também, é claro, muito relevante, além de toda a força da mamãe lá na hora do nascimento. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado então desta curiosidade aí histórica e também que já tenha dado like no vídeo, se inscrito no canal, também ativado o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima curiosidade histórica com o Prof. André. Até mais, valeu!